Flamengo, o Vene Casagrande, é a jovem, né? Ficou tanto tempo longe, voltou e já foi punida novamente, né? Boa tarde pra você, Vene. Boa tarde, Fernandinha. Boa tarde, Pedrosa, todo mundo que está nos assistindo. Pois é, infelizmente isso está acontecendo novamente. A gente pôde comemorar aí o retorno de uma torcida tão importante para o Flamengo, nas arquibancadas, não só da Jovem Flá, mas também da raça rubro-negra recentemente. E eu lembro do jogo, inclusive eu estava lá no Maracanã, eles fizeram uma bonita festa, foi contra o Grêmio. E agora, por conta desses atos aí de vandalismo, o CNPJ Jovem Flá acaba sendo punido também. Porque assim, eu vou entrar aqui num assunto que pode gerar muita polêmica, mas é muito mais fácil punirem o CNPJ, a torcida inteira, a punir as pessoas que fizeram o ato de vandalismo, né? Porque Sim. Eles poderiam ver ali. Por exemplo, a gente viu várias imagens aí das pessoas surfando no ônibus na ponte em Niterói. Acaba manchando aí a história de toda uma torcida que faz parte de um movimento de se torcer, de fazer festas bonitas, de levar um comboio grande para o estádio. É totalmente diferente quando a torcida organizada está presente. Sabe qual é o grande problema? Que as pessoas olham para a torcida organizada como se fosse algo negativo. E não é negativo. Negativo são as pessoas que fazem parte da torcida e acabam protagonizando essas cenas que a gente acabou de ver aí durante a transição. Que não são todas, né? Pois é, e não são todas as pessoas. É por isso que eu falo, é muito mais fácil punir a torcida inteira a punir as pessoas que cometeram esses atos. Mas enfim, fica aqui meu ato de protesto. Eu acho que eles não têm que fazer isso realmente, claro, mas é lamentável. É crime, exatamente. Eles deveriam ser presos. Por exemplo, recentemente aí, no jogo do Vasco e Botafogo, a gente pôde ver uma emboscada da torcida, dizem que é da torcida jovem, para torcedores com Vasco, não foi isso, Pedrosa? Então, morreu um torcedor baleado na cabeça. É lamentável. Agora, eu vou criticar a torcida organizada por conta disso? Não, isso é culpa do ser humano que cometeu aquele ato. Mas se você punir o CPF, eu acho que vai ser bem mais fácil do que você dar uma punição. É claro que tem horas, que não é o caso agora, mas tem horas que você já perde o controle, né? Sim. Você já não consegue mais controlar aquilo e você tem que afastar. Exato. Mas muitas das vezes dá para identificar e a pessoa mesmo que fez o que cometeu o crime nem é punida. O grande problema da não identificação é que essas pessoas elas vão continuar indo ao estádio, elas vão continuar brigando, elas vão continuar fazendo tudo que elas fazem de errado, só que sem a camisa da torcida Jovem Flá. Porque eles continuam, como se diz, presenciando no estádio, eles continuam frequentando o estádio, eles continuam arrumando briga e muitas vezes essa briga é longe do estádio, uma briga marcada, uma briga já generalizada, que essas torcidas ficam nessa imbecilidade. Desculpe, isso é imbecilidade na minha opinião, não só imbecilidade, como é crime muitas vezes. Então assim, enquanto as torcidas, as próprias torcidas, as lideranças também, não mudarem a mentalidade, também de dentro para fora e não de fora para dentro, cara, esquece, elas vão ser punidas, elas vão ser prejudicadas. E aí, qual é a grande razão da torcida organizada existir? Ajudar o seu clube. Claro. Torcer pelo seu clube de uma forma organizada para que dentro de campo a torcida faça a diferença. E o que a gente está vendo é completamente ao contrário. Aí você perde a bateria, aí você perde a festa, aí você perde a bandeira, você perde a camisa e o seu clube não é ajudado, as pessoas só são prejudicadas e a gente vê um futebol muito mais violento. Então assim, a punição pelo CNPJ, em determinados casos, quando é uma coisa generalizada, não é um problema. Claro. Porque aquela torcida ali está cometendo um erro. O problema maior é não punir o CPF justamente porque essa pessoa vai continuar frequentando o estádio. Perfeito. Ela vai continuar trazendo baderna, ela vai continuar sendo criminosa. É uma pena. E assim, o torcedor mandou aqui, o André, Fernando, o torcedor de verdade não faz vandalismo. Eu concordo com você. Mas o que a gente está querendo dizer aqui é que não dá para generalizar todo mundo que faz parte de uma torcida que é criminoso. As pessoas têm essa associação de torcidas organizadas ao crime. E não é. A torcida organizada, ela faz uma festa muito bonita. Quem frequenta Maracanã, São Januário, Newton Santos, sabe a diferença que faz a torcida ali, regendo os outros torcedores, puxando cantos, organizando festas. É muito bonito. Só que em qualquer lugar, e aí em torcidas organizadas também, tem elementos que justificam aquilo para cometer crimes e fazer até agressões. Eu sinto que às vezes é uma necessidade de sair no pau, já viu? Marca em tal lugar com tal lugar. Às vezes não tem nada a ver nem com o jogo. Aí marca lá para sair na briga. Gente, isso não é normal. Mas essas pessoas que brigam, elas têm CPF. E elas precisam ser punidas enquanto indivíduos. O dia que isso acontecer, ser preso mesmo, ser preso. Ou então, olha, durante 5 anos, todo horário do jogo, você vai ter que estar sentado aqui na delegacia.
aí vai começar a parar. Agora, quando punir de forma generalizada, é o que o Pedrosa falou. O cara coloca outra camisa e continua indo pro jogo, e quando marca aí longe do estádio, vai continuar marcando pra Esse sair é um no dos pau. motivos de eu ser contra a torcida única. Porque a torcida única não te garante nenhuma segurança, pelo contrário, porque eles vão marcar longe do estádio. E aquilo ali vai continuar acontecendo. Então aqui no Rio de Janeiro a gente tem o prazer ainda de dizer que nos clássicos são duas torcidas. Algo que vai acontecer agora no domingo, Flamengo e Vasco. E a gente provavelmente vai ver uma bonita festa tanto do lado do Flamengo quanto do lado do Vasco da Gama. Agora, em relação às torcidas organizadas do Flamengo, o torcedor rubro-negro que frequenta o Maracanã sabe a diferença que faz com o retorno da raça rubro-negra e também da Jovem Flá. Lamentavelmente, a Jovem Flá vai ficar punida. É o que acontece no Botafogo também, quando a Fúria volta, assim, fica uma festa bonita, o tipo de canto, assim, é uma totalmente torcida, diferente, gente. são torcidas Totalmente tradicionais. Diferente. Eu quero trazer uma declaração que eu acabei não mencionando para vocês, do José Boto, na entrevista que ele fez ao All Sport, ele falando sobre fair play financeiro, e eu acho que foi uma declaração sensacional, uma das melhores da entrevista, inclusive. Ele disse o seguinte: as pessoas falam muito de fair play financeiro, mas não sabem o que é isso. Fair play financeiro é algo que todos nós devíamos fazer na nossa casa, que é não gastarmos mais dinheiro do que temos. E o que acontece é que os clubes acabam fazendo uma competição desleal, porque gastam dinheiro que não têm e não pagam as dívidas que têm. Porque nós temos nomes conhecidos que não pagaram os jogadores que já compraram há quase 2 anos. E isso a CBF tem que fazer algo. Por exemplo, quando são clubes europeus que nos devem, como Leixões ou Estrela Amadora, a FIFA já os acionou. Eles não podem escrever ninguém enquanto não nos pagarem. E isso tem de ser feito aqui, porque senão é uma concorrência desleal. Palmas para José Boto, é isso. Por falar em Flamengo, o Flamengo atualizou a situação dos jogadores do departamento médico. Nesta quarta-feira, todos os jogadores do Flamengo treinam em campo. Eric Pulgar, conforme informado anteriormente, realiza trabalhos de fisioterapia no gramado. Alexandre e Jorginho estão em fase de transição, com exercícios de condicionamento físico acompanhados por fisioterapeuta. O restante do grupo participa normalmente da atividade comandada por Felipe Luiz nesta tarde. Então, Varela e Bruno Henrique liberados, voltarão para o jogo para pegar os Estudiantes. Pulgar está em fase aí de trabalhos com a fisioterapia no gramado. E Jorginho e Alexandro estão em transição. O que eu tenho de informação? Dificilmente eles vão para o jogo, por motivos óbvios, como eu acabei de mencionar para vocês, mas se fosse uma final, se fosse um jogo muito importante, a final da Libertadores, eles estariam em campo, porque eles não têm mais dores, eles estão aptos a jogar. Porém, há um risco de eles jogando, de se machucarem novamente. Então, se fosse uma decisão, o risco iria, entre aspas, valer a pena. Ah, Vene, mas o jogo contra o Estudiantes nessa quinta é uma decisão. Claro, é uma decisão de 180 minutos. Então, para que você vai correr o risco de colocar esses 2 jogadores agora, correndo o risco de perdê-los por mais um longo período? Vocês concordam com a minha análise aí sobre o risco de colocar esses 2 jogadores? Se discordam, também podem comentar. Isso aqui é um canal extremamente democrático. Vamos finalizar o nosso vídeo falando sobre a renovação de contrato de Felipe Luiz. Vamos por partes. Primeiro, ele tem um empresário que trata isso com o Flamengo. O empresário dele, nada mais, nada menos que Jorge Mendes. Se não for o melhor, ele está entre os 3 melhores do mercado mundial de empresários. Ao lado do Juliano Bertolucci, tem outros muito bons por aí, André Cury também. Mas o Jorge Mendes, vamos fazer uma analogia, é o Cristiano Ronaldo dos empresários. Inclusive, ele foi empresário do Cristiano Ronaldo desde sempre. Só que quando... eu posso estar enganado agora, ele pode ter voltado a ser empresário do Cristiano Ronaldo. Mas quando o Cristiano Ronaldo foi para a Arábia, na ocasião, não era mais o Jorge Mendes. Mas o Jorge Mendes administrou a carreira do Cristiano Ronaldo e de outros craques aí do mundo da bola durante muito tempo. Então é um baita de empresário e que tem uma boa relação com o José Boto, inclusive os 2 são portugueses. Vamos lá. O que eu apurei dessa negociação? Ainda há a discussão do novo tempo de contrato
se vai ser até dezembro de 2026 ou até dezembro de 2027. Lembrando, existe a possibilidade de ser até dezembro de 2026, mas aí você coloca algumas metas com uma renovação para dezembro de 2027. Então, nem tempo de contrato está definido ainda. Multa rescisória também é um outro debate nessa negociação. Ainda estão discutindo o valor da multa rescisória. O valor atual do contrato dele atual até dezembro desse ano é baixo. São 3 salários que o treinador tem com o Flamengo atualmente. Exemplo, ele ganha R$1.000, a multa rescisória seria de R$3.000. E o salário dele atualmente é extremamente baixo. Inclusive, esse foi um dos motivos que fez a antiga gestão colocar o Felipe Luiz no lugar do Tite, lá na ocasião. A proposta da renovação do Flamengo que foi feita a Felipe Luiz tem valores maiores dos atuais, dos vencimentos, porém são valores bem menores do que os treinadores que estão tendo sucesso no futebol brasileiro recebem atualmente. E terá uma nova rodada de negociação na próxima data FIFA, que está marcada para o dia 6 de outubro até o dia 14 de outubro. Vene, mas por que na data FIFA? Porque o treinador e o seu empresário preferem conversar quando não tiver jogos importantes à vista. E a data FIFA, a gente sabe que dá uma parada no futebol brasileiro, e aí, na visão deles, na visão das pessoas envolvidas, é o melhor momento para se discutir esse assunto extremamente importante. O que tem de bom é, Felipe Luiz quer ficar, inclusive esse foi um dos motivos que fez ele rejeitar o Fenerbahçe. Não é o momento, porque ele tem todo um planejamento de carreira dele. Ele entende que ele ficando em 2026 será uma boa para ele. Mas é óbvio que tudo depende dessa negociação com o Flamengo e tudo depende também de quem procurá-lo, né? A gente sabe que o Fenerbahçe hoje está abaixo do Flamengo no cenário mundial. Isso aí não é soberba, é a verdade. O que o Fenerbahçe oferece ao Felipe Luiz que o Flamengo não oferece? O Flamengo oferece tudo e muito mais. Eu tenho certeza disso. Então, a não ser questão de salário, eu acho que o Fenerbahçe ofereceria mais. Mas a gente sabe que dinheiro não é problema para Felipe Luiz e a trajetória dele como atleta mostra que ele não é, entre aspas, um jogador que pensa em dinheiro. Se ele pensasse em dinheiro, em 2019 ele não estaria no Flamengo, ele estaria em um outro clube da Europa. Mas ele pensou no projeto. E o projeto do Flamengo hoje é muito melhor que o projeto do Fenerbahçe, sem sombra de dúvidas. O Flamengo já começa a desenhar os próximos passos para fortalecer seu elenco e definiu um nome de peso para o setor defensivo, Alessandro. Formado nas categorias de base rubro-negras e hoje em destaque no Lille, da França, o zagueiro conquistou espaço na seleção brasileira e se consolidou como um dos defensores mais promissores do futebol europeu. De acordo com informações do jornalista Antônio Carlos, o clube carioca enxerga no atleta um alvo estratégico para 2026, temporada em que pretende contar com ele como referência na defesa. A diretoria trabalha com a possibilidade de perder Léo Pereira ou Léo Ortiz, ambos bem avaliados por equipes da Europa, e vê em Alessandro a reposição ideal para assumir protagonismo imediato no time. O jogador, por sua vez, já sinalizou interesse em voltar ao Flamengo. Em declarações recentes, destacou que vestir novamente a camisa rubro-negra seria um convite impossível de recusar. A sintonia entre desejo pessoal e planejamento do clube reforça as chances de uma futura negociação. A proposta em estudo contempla um contrato de 4 anos, apostando no retorno do zagueiro em uma fase de plena maturidade, com bagagem internacional e potencial para se tornar não apenas um reforço técnico, mas também um líder dentro do vestiário. Na comissão técnica, Felipe Luiz é um dos entusiastas da contratação. Para ele, Alessandro tem o perfil exato do projeto que o Flamengo pretende consolidar. Uma defesa sólida, mas capaz de construir jogadas desde a saída de bola, característica marcante do jogador no Lille. Com conversas previstas para ganhar ritmo nos próximos meses, a expectativa é que Alessandro possa desembarcar no Brasil em 2026, trazendo experiência europeia e o peso de quem conhece a identidade rubro-negra. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Alessandro será um bom reforço? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário.
Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras.